Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa quinta oficina junina, né, de 2024, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a produção de sinopse, né, das quadrilhas juninas. Eu queria, a princípio, né, pedir que todos mantivessem aí os seus microfones desligados, né, que ativassem somente no horário de suas contribuições. As câmeras são opcionais. Para os que não me conhecem, eu me chamo Anderson Assunção, estou atual presidente da FECOAJUSCE, Federação das Quadrilhas Juninas do Ceará, e aí vou aqui fazer minha audiodescrição, né, para acessibilidade aí das pessoas que necessitam desse recurso. Eu sou magro, tenho estatura mediana, pele parda, olhos castanhos, cabelos curtos e grisalhos, uso barba grisalha também, estou vestindo uma camisa de cor branca, estou sentado em uma cadeira de escritório de cor preta, e ao fundo aqui aparece uma janela com uma grade, uma cortina e uma raquete de tênis pendurada na parede. Essas oficinas juninas que a gente está realizando, elas fazem parte do projeto São João do Ceará, que é apoiado pelo governo do estado do Ceará, né, através de edital de chamamento público número 01/2023 da Casa Civil. E hoje nós vamos receber aqui, para mediar, para ministrar essa oficina, para dialogar com vocês, nosso queridíssimo professor Ismael Fabrício Alencar, que é professor de língua portuguesa, literatura e escrita acadêmica, é também membro do Conselho de Avaliadores Juninos da FECOAJUSCE, né? É aí a pessoa que, junto com o nosso Conselho de Avaliadores, coordena os processos de capacitação da FECOAJUSCE, que tem tido uma melhoria significativa nos últimos anos e tem até virado referência a nível nacional. Então, seja muito bem-vindo, professor Ismael Fabrício. E aí, antes de abrir a fala, passar a fala para o professor, eu gostaria aqui de agradecer, né, a todos os convidados, né, por aceitar o convite, né, para participar dessa oficina de hoje, agradecer a todos os participantes, desejar que todos vocês tenham um excelente encontro, né, na noite de hoje, que vocês consigam aproveitar bem, trocar bastante ideias e ter uma noite bastante agradável aí com o professor Ismael Fabrício. Fique à vontade, Ismael, pode ficar à vontade. Agora é com você. Olá, boa noite a todos os participantes, sejam bem-vindos a esse momento, a esse encontro, essa troca de experiência, de diálogo, que a gente vai falar de um assunto muito rico, né, muito importante, que é a produção textual de sinopses juninas. E aí, inicialmente, eu vou fazer minha autodescrição, né, eu sou branco, um pouco gordinho, e estou aqui sentado numa cadeira de escritório. Ao fundo tem uma parede branca, e aí, como nós estamos no Ceará, no Nordeste, tem ali um armador para armar uma rede, né? E estou vestindo uma camiseta de cor marrom. E aí, de antemão, eu quero agradecer ao Anderson, à Federação de Quadrilhas Juninas do Estado do Ceará, por nos proporcionar esse momento de diálogo, de construção, principalmente com o fazedor cultural, né? Esse fazedor que empenha muito do seu tempo nas produções, na manutenção dos folguedos, das manifestações da cultura tradicional popular, e isso é o principal objetivo dessa instituição: promover diálogo, debate, formação, capacitação, tanto para os fazedores da cultura junina, em especial, como também para os seus avaliadores. Então, há essa via de mão dupla aí, que é bem interessante, e o fomento dela é extremamente necessário para a manutenção da manifestação que é o São João. Então, sejam bem-vindos a esse momento, mais uma vez, e agradecer à Federação,
na figura do Anderson Assunção, por nos dar essa oportunidade. Como ele já me apresentou, né, eu hoje estou, né, nessa organização dos processos formativos da federação, e hoje, né, pela primeira vez, assim, numa oficina, esse que foi um projeto que a gente iniciou, né, eu estava também na gestão do projeto lá no início, desse braço do nosso projeto maior, que é o São João do Ceará, que eram as oficinas juninas, né? E aí, ao longo do tempo, eu tive que me afastando um pouquinho das oficinas, mas elas moram no meu coração, e aí eu aceitei o convite para fazer essa última oficina, porque eu acho importantíssimo hoje, né, tratando de um mundo midiático, de um mundo multissensorial, em que as percepções, né, através da visão, do olfato, do paladar, de todos os sentidos, elas estão muito afloradas. E aí a gente vai falar de algo que hoje está ganhando uma proporção muito grande, que é a apresentação, de maneira geral, aí depois a gente vai entender por que eu estou dando esse nome, a apresentação das temáticas para os avaliadores e para o público em geral. Por que eu costumo dividir assim e chamar isso de apresentação? Porque a gente vai ver que existem modalidades textuais, certo? Que são voltadas ao público em geral, como as modalidades textuais que apresentam a temática para a grande mídia, para a imprensa, né? É de cunho jornalístico. E existe a produção textual destinada a um público especializado, no caso, o avaliador. E aí isso se convencionou de chamar de sinopse, né? E aqui a gente vai tratar como um gênero textual chamado sinopse junina, e tem também os releases, né? Hoje existe uma grande confusão quando se usa um, quando se usa outro, e aí a gente vai passear também por essas definições e tentar esclarecer para que tipo de público cada uma dessas composições textuais serve, se aplica, e como a gente pode melhorar enquanto quadrilha junina, né? E aí a gente vai, ao longo da oficina, exemplificar algumas questões. Então, a gente vai conversando, e em alguns momentos eu vou dar umas paradas, olhar o que vocês estão comentando no chat. Se vocês quiserem se pronunciarem sobre alguma coisa, vocês levantem as mãozinhas, que aí eu vejo a ordem de quem levantou as mãozinhas, emite um barulhinho aqui para a gente, e aí eu consigo identificar e parar a apresentação e vir aqui olhar a sala, quem é que deseja falar, tá bom? Vamos combinar assim, que é para eu conseguir, né, acompanhar aqui os comentários e as trocas de ideias que vão ser geradas a partir do nosso diálogo, ok? Então, a partir de agora, eu não consigo mais ver a tela da sala, certo? Mas qualquer coisa, vocês podem levantar a mãozinha de vocês. Então, assim, nós vamos falar de um assunto, né, que tem sido muito discutido, principalmente depois que as temáticas elas ganharam todo um destaque, né? Em alguns estados é chamado de tema, aqui no Ceará a gente já fez essa adequação para o que é avaliado, é a temática, né, que é algo relativo ao tema, é a história, é a narrativa que vai ser contada, e é importante que nós partamos do princípio de que tudo que a gente vai produzir em relação a texto, e aí eu estou falando do ponto de vista de criador, de elaborador, de projetista, de alguém que está ligado a essas questões de escrita, certo? Porque esse material que a gente vai começar a entender melhor para que ele serve, qual é o destino dele, a gente está trabalhando com o processo de escrita. Mas não é só um processo de escrita convencional, é uma escrita mediada também, muitas vezes, por imagens, né? Que podem ser imagens fixas, as fotos, né? Ilustrações. A gente vai ver alguns modelos que trabalham muito no campo da ilustração, não necessariamente uma foto, e também do audiovisual. Hoje em dia, algumas sinopses, alguns releases são feitos na perspectiva audiovisual.
E aí a gente precisa entender todas essas questões, certo? Do ponto de vista de elaboração, para quem é destinado, como é que eu devo produzir esse material, né? A gente não vai, talvez, ter condições de, em uma oficina, falar, por exemplo, sobre a produção em campo audiovisual, porque aí a gente precisaria realmente de mais espaço e tempo robusto. Mas informando vocês que já existe uma produção audiovisual muito forte, muito impactante, destinada à mídia, e aí eu sempre vou falar com relação à mídia, as releases, e ao avaliador, que é diretamente a sinopse. Então, de início, a gente precisa entender que esses dois gêneros textuais, né, eles têm a mesma origem, mas eles têm finalidades diferentes. Eles são feitos, elaborados para públicos diferentes, certo? Então, a gente vai, na nossa conversa, tentar entender essas construções a partir do ponto de vista escrito, certo? A partir do ponto de vista de elaboração textual, de gênero textual. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Agora, claro, esses gêneros textuais, eles são permeados por imagens, por símbolos, por representações, e a gente precisa entender como é que isso deve estar disposto, né, para ser mais didático, certo? Então, vamos caminhando aqui nas nossas conversas. Então, a nossa oficina de hoje é sobre sinopses juninas, mais especificamente, né? Vocês já me conhecem, já foi apresentado a vocês aí pelo Anderson, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é, como eu vou dizer, separar um pouquinho o joio do trigo, o que cada coisa é. Porque, assim, a gente vai perceber até o final dessa oficina que as quadrilhas juninas hoje, elas lidam com textos muito híbridos. Absorvam essa palavra. O que é um texto híbrido? É um texto que pega informações de outros tipos de texto. E aí vai se moldando com esses pedaços, vamos dizer assim, ou estéticas, né? Modos de fazer de outros textos e condensando em uma coisa só. Mas aí, como a gente aqui está trabalhando num caminho mais especializado, eu estou falando aqui para produtores, para gente que lida com as publicações nas redes sociais, para gente que lida com o universo de produção, então a gente vai ter que separar esses gêneros textuais. E aí, por que essa separação, né, esse recorte? Porque a gente precisa entender a função e o destino de cada um desses gêneros, certo? Mesmo que depois eles se comunguem ou virem a mesma coisa, vamos dizer assim, mas a gente precisa, enquanto produtor, né, e essa é a função da oficina, especializá-los num determinado assunto, enquanto produtor, enquanto pessoa responsável pelo marketing, nós precisamos entender para que público é destinado cada um desses textos, e que esses textos que parecem ser iguais, eles são completamente diferentes nas suas estruturas. Então, a primeira ideia, né, e aí muita gente confunde release com sinopse, e agora a gente vai ver que são coisas diferentes para destinos diferentes. A release, né, que é essa palavra em inglês, que significa, ao pé da letra, síntese, resumo, né, eu acho que síntese é mais adequado. Ela é um artigo breve, em formato jornalístico, que serve para divulgar uma novidade a respeito de uma empresa ou organização. Em geral, ela é redigida por assessores de imprensa, os releases são enviados aos veículos de comunicação com o objetivo de despertar o interesse dos jornalistas, fazendo com que o negócio obtenha mídia espontânea. Então, percebam que a definição desse gênero textual, desse tipo de texto chamado release, não é bem, por exemplo, o que você deve dispor para um avaliador, certo? Já vamos fazendo essa diferenciação. Porque o release é aquilo que você informa para a imprensa, é aquilo que você, por exemplo, publica no Instagram, né? E eu vou trazer já um modelo aqui de uma quadrilha da Paraíba,
e ela faz a publicação do tema, da temática, lá no Instagram. E aí, esse tipo de texto, com essa formatação, com essa intencionalidade, é que se chama release. Então, já vamos começar a perceber que existe uma diferença do público aí. Quem é o público a que se destina a release? A das redes sociais, o público mais voltado ao mercado, ao jornalismo, ao marketing, certo? Porque para se interessar esse texto, ele é feito para o interesse, despertar o interesse no público em geral, certo? Então, não é uma coisa que possa se especificar muito, certo? Como diz aí, é um artigo breve. Então, tem um total de caracteres, porque vai ser postado numa rede social. E aí, a dinâmica de uma rede social é diferente. Tem que ser aquele texto que você bata o olho na imagem, se interessa primeiro, né? Quem lida aí com marketing sabe disso, e depois com o conteúdo que vem abaixo. E aí, a gente vai exatamente mostrar para vocês um modelo, né? Por exemplo, vocês estão vendo aí a temática de uma quadrilha chamada Junina Fogueirinha, da Paraíba. Aí você tem aí Aguerridos, é a temática, né? Tem esse banner, né, que ilustra bem aí o que vai ser tratado este ano no São João da Fogueirinha. E aí você tem na terra do pega, mata e come. Então, muito chamativo, né? Então, isso é uma release. Esse material que é produzido para mídia. E aí você vê que é bem chamativo, é muito colorido. De cara, você bate o olho para o cartaz, você vê que está sintetizado o tema, né? Ou a temática aí que vai ser explorada. E aí, na sequência, né, vou mostrar aqui para vocês, tem o texto, certo? Vou ampliar aqui. O texto, olha, depois é uma publicação do Instagram, então depois tem aí esse texto, vejam que é um texto mais sucinto, né? E aí, olha só a estrutura desse texto. Ele começa de uma forma bem poética. O calor inebria e entorpece a visão dos homens. A vida trava uma guerra cotidiana com o ambiente árido. A falta d'água resseca a terra, mas não a alma dos aguerridos na terra do pega, mata e come. É neste lugar, cercado de batalhas de vida e morte, que contaremos a história de uma família tipicamente aguerrida, em busca do rio para matar a sede e afastar a assombração do cramunhão. Então, percebam que dá uma ideia geral, aí cheio de um embelezamento, né, nas palavras, de figuras de linguagem, para chamar mesmo a atenção do público em geral. Aí ele vai explicar essa chamada inicial, aí, o primeiro parágrafo. Né? Este é um conto literário que clima e região serão personificados por Dona Seca e Dom Sertão, figuras as quais trilharão o caminho desta família guerreira. Dom Sertão mostrará que sua terra tem vida, festa junina e muita sanfona a tocar. Ele apresentará as coisas boas de seu lugar. Já Dona Seca oferecerá os perigos da fome e da morte. Afinal, ela não é boa nem má, apenas ressequida. Também será nesta caminhada que nossos aguerridos encontrarão o maior símbolo do pegar, matar e comer, o carcará valentão, bicho que voa que nem avião, um pássaro malvado de bico volteado que nem gavião. Percebam que eles aqui estão usando no texto, para enriquecer o texto, trechos de músicas, né, do cancioneiro geral, para ajudar nessa composição textual, já que precisa ser um texto claro, precisa ser um texto que chame a atenção, porque é um texto de cunho publicitário, certo? Está dentro dos gêneros da publicidade. Isso que a gente está tratando é sobre o release, certo? Assim seguirão, dando viva ao vaqueiro seringuela, ao caboclo sonhador, à rezadeira florentina, ao encantador de pássaros, ao papangu besourinho,
ao Cangaceiro Medroso, ao Padre Rosildo, ao Trio Pé de Serra, ao Bando de Lampião, à Cigana Esmeralda, à Lavadeira e a Luiz Rei do Baião. Viva, viva aos aguerridos deste lugar. Por fim, este será um espetáculo de cunho lúdico, social, literário e que recorre à memória afetiva dos costumes, músicas, danças, crenças e artes de um lugar esquecido socialmente. Tudo isso para reviver as tradições dos aguerridos na terra do pega, mata e come. Percebam que a formatação do texto, ela traz sempre uma retomada ao título, porque é para fixar essa ideia do cartaz, né, do cartaz anterior, que você olha e revê e fica interessado em saber como é que vai ser essa história. Só um instante. Pronto, acho que vai dar certo agora. Como é que vai ser essa história que está aí prescrita no cartaz? Percebam que esse texto, como é um texto publicitário, ele não está falando como é que vai ser o casamento, como é que vai vir um casal de noivos, nada disso. Então, minha gente, a partir de hoje, vocês saem com a ideia do que é um release. E aí, o que é que muito acontece nos festivais, né? As pessoas chegam e dizem assim, né, tá lá a comissão avaliadora, aí as pessoas começam a entregar de última hora um release desse. Aí percebam que na constituição do texto não há informações sobre o espetáculo, sobre a apresentação da quadrilha junina. É só uma chamativa do que é que vai ser proposto ali, mas não descreve, não dá minuciosidades técnicas, por exemplo, por que que fulano de tal está vestido assim, por que que ciclano representa isso assim, não tem nada disso. É um texto breve, informativo, que serve para a imprensa. Ele pode ser distribuído lá no festival para os avaliadores? Pode. Agora, não queiram que, a partir desse texto, o avaliador ele estude o tema, né? Porque percebam que aqui é um tema construído, né? Uma ficção construída de autoria do próprio criador ali. Ele criou um conto, né, baseado nessas referências, né, na música do Carcará, na questão do Nordeste, né, da problemática da seca, dos retirantes. Então, assim, ele pegou todo esse imaginário da cultura nordestina ligado à seca, ligado a todas essas questões socioambientais e desenvolveu uma história, uma temática. Isso não está explicado nesse texto, porque a release não trata de explicar tecnicamente a narrativa, certo? Ela trata de divulgar o trabalho daquela temporada para o público geral. Então, é bem-vindo? É, mas serve como base de estudo para o avaliador? Não. E é isso que muitas vezes acontece. As quadrilhas juninas, né, aqui na FECOAJUST, a gente tem o seguinte projeto, né? Todos os anos, desde 2022, nós recolhemos das quadrilhas juninas as suas sinopses. Não são bem os releases, porque agora a gente está entendendo que o release ele vai para a mídia, certo? Para a rede social, enfim, ele tem essa finalidade. Mas a gente recolhe, solicita aos presidentes que nos mandem, e nas sinopses, que a gente vai ver mais à frente a função dela, ela tem que ser melhor formulada, tem que ter explicações mais detalhadas sobre aquilo que vai ser apresentado. Por quê? Porque as sinopses elas vão servir de base para o estudo do avaliador. Então, primeira coisa, elas não podem ser entregadas na hora da apresentação, né? E um dos erros que os produtores, os fazedores de quadrilha junina têm, é na hora da apresentação, quando a quadrilha entra para montar o seu espetáculo, distribuir um texto enorme para os avaliadores. Isso é ineficiente, certo?
Por quê? Porque esse texto, essa sinopse, ela precisaria ter sido estudada, ter sido lida com calma. E lá naqueles 10 minutos, que não são bem 10 minutos, porque a gente sabe que tem a volta de apresentação, e ninguém vai estar, o avaliador não vai estar lendo o texto e entendendo, que é o principal, na hora da volta de apresentação, e deixando a quadrilha ali passar, sorrindo, e ele tendo que ser receptivo, né? Porque a gente sempre instrui nas nossas formações que na hora da volta de apresentação, que é o momento glamouroso ali dos brincantes, o avaliador ele esteja acolhendo a quadrilha que entra, ele esteja participando de alguma forma, sendo empático. Aí, de repente, o produtor quer que você leia 2, 3 páginas, um caderno, isso não dá. Não dá. E entendo o tema a partir daquele momento ali. Isso não existe. Então, é uma política da federação hoje em dia estimular que os presidentes, os responsáveis pelos grupos juninos, entreguem esse material um mês antes do início dos festivais, para que a gente repasse, aí a gente cria um drive, compartilha com todos os nossos avaliadores e eles têm a oportunidade de ir lendo as sinopses e tentando estudar, conhecer sobre os temas. Vão dar conta de, por exemplo, aqui no Ceará, tem em torno de 200 quadrilhas. Vão dar conta? Não, mas pelo menos eles vão tentar estudar o máximo, conhecer o máximo de temáticas possíveis daquela temporada. Então, a gente entendeu aqui essa parte do release e quando é que se usa, né, esses releases para que a gente possa, né, divulgar na mídia. Isso é um material de divulgação de mídia, certo? E aí a gente vai para outro gênero textual, como eu disse, a gente vai passear por alguns e a gente vai tentando identificá-los onde eles aparecem aí nessas construções que a gente estava habituado a chamar de sinopse, né? Outra muito comum que acontece é a ficha técnica, certo? Percebam que no release você não tinha informação de quem é o noivo, de quem é a noiva, tinha lá a autoria do texto, né, que é do produtor artístico, na publicação, mas não tinha quem são os demais personagens, onde é que está ambientada essa obra de ficção, né? Então, assim, na ficha técnica, o que seria essa ficha técnica? É um tipo de texto que apresenta informações específicas de algum objeto ou ser vivo organizado em tópicos, de modo objetivo e sintético, num formato visual que proporciona uma rápida leitura, geralmente numa tabela, certo? Então, existem, por exemplo, vocês já devem ter visto, sinopses que trazem um texto e, na sequência, trazem uma ficha técnica. É errado fazer assim? De jeito nenhum, certo? É até estimulado que vocês façam a sinopse e a ficha técnica, os dois textos, e entreguem juntos, porque é interessante a gente conhecer, além da temática da temporada, quem são as pessoas que estão produzindo esse espetáculo, essa apresentação. Isso é muito importante, a autoria técnica de quem está trabalhando, de quem está produzindo, muitas vezes de trás do palco, né, fica ali no backstage, e ninguém sabe quem são essas pessoas. Então, é uma forma até de valorizar a tua equipe de produção. E aí a gente aconselha as quadrilhas a terem essa ficha técnica, né, juntamente, a gente vai ver exemplos hoje à noite, de sinopses, que no final da sinopse, ou no início, isso não importa, não tem uma padronização, você tem a ficha técnica, certo? Que não é a sinopse, certo? Ficha técnica é esse informativo, né, bem resumido, bem sintético, sobre quem está fazendo o espetáculo, quem está organizando o que no espetáculo. E aí, o interessante que a nossa proposta, né, que a gente tem dialogado na federação sobre isso, é que as quadrilhas sejam estimuladas a entregar esse material para a gente, né, até como forma de memória e patrimônio da instituição. Você é filiado a uma federação.
Seria tão interessante que no final de cada temporada nós pudéssemos produzir um livro, né, um livro ilustrado. Existem até alguns estados que já fazem esse tipo de produção. E aí, um livro em que, né, uma cartilhazinha, né, eu não queria chamar de cartilha, mas é o primeiro nome que vem à mente, né, um livreto com todas as sinopses, claro, das quadrilhas que produziram, que enviaram, e suas fichas técnicas. Olha o quão bacana seria isso, ter essa publicação, tanto para a memória institucional da federação que você é filiado, como principalmente para a memória dos próprios fazedores, porque nós temos um grande problema na cultura junina brasileira, de maneira geral. Nós produzimos muitas coisas, coisas incríveis, muito belas, mas isso não fica registrado. Então, quem é pesquisador sabe disso, a dificuldade que se tem de ter material, principalmente do campo audiovisual. Nós não temos compilações, por exemplo, de releases anuais, nós não temos, e aí já fica a dica para vocês irem pensando e maturando isso aí nas federações, nas ligas, nas instituições, nos espaços em que vocês estão fazendo parte. E seria extremamente necessário a gente ter essa memória do movimento da cultura junina, que a gente ainda não tem. Por quê? Porque a gente não consegue produzir esses textos e guardá-los, né? E a instituição também precisa ter, a grande maioria, eu não digo todos, porque nem todos vão produzir, nem todos têm produzido. Desde 2022, quando a gente começou com esse projeto, a gente recebe, desse universo de mais ou menos 200 quadrilhas, 80 sinopses. Certo? Então, perceba que ainda é um campo muito pouco trabalhado e necessário para o movimento junino, principalmente para a sua memória afetiva. Né? Seria necessário a gente ter esse material, essa forma. Luta-se tanto para o processo de patrimonialização, mas o que a gente tem feito em termos de documentação, de produção física de materiais? Muito pouco. Então, seria necessário termos essa produção em massa mesmo. Já nos deram a ideia, né, enquanto conselho de avaliadores, que nós temos na FECOAJUST, um grupo de avaliadores que formam o conselho de avaliadores. E aí, dentro dos nossos projetos, né, anuais, já nos deram a ideia de colocar um artigo, uma prerrogativa lá no regulamento da instituição, onde os fazedores tivessem, né, no momento da sua filiação, ou mesmo antes do período, teria assim, uma janela de prazo, de tempo, para enviar, né, ser obrigatório o envio desse material, da sinopse e da ficha técnica. Mas a gente ainda não conseguiu chegar nesse nível, né? A gente vem trabalhando ao longo dos últimos 3 anos, né, para que a gente possa ter esse material, esse arquivo, essa memória, e, ao mesmo tempo, né, tem duplo objetivo, de fazer com que essas publicações, esse material, chegue às mãos do avaliador, e ele não chegue lá na mesa, na hora do ato de avaliar, sem ter conhecido a temática daquela quadrilha, podendo até prejudicar o processo avaliativo dos grupos. Certo? Então, isso seria um grande avanço do movimento junino que a gente tem buscado através de várias iniciativas. E uma delas é discutir sobre esses assuntos que a gente está fazendo hoje à noite aqui, né? Esclarecendo primeiro esses gêneros textuais. Então, a ficha técnica, ela vem muito dos desfiles de moda, né? Ela começou muito nessa questão dos desfiles de moda, isso ligado às artes. E aí, posteriormente, nós temos a ficha técnica muito famosa no carnaval, nos desfiles, né, de escola de samba, de maracatus, das agremiações no carnaval. Estou falando maracatu porque aqui é muito tradicional os maracatus em Fortaleza. Mas, de maneira geral, essa ficha técnica, nas manifestações da cultura tradicional popular, afloraram e ganharam destaque
no carnaval, certo? E aí eu vou fazer um parêntese aqui para mostrar para vocês como é que isso funciona, essa questão da ficha técnica no carnaval. E aí eu estou trazendo para vocês os livros que são distribuídos, são espécies de livros, tem mais de 300 páginas cada manual desses, são os manuais dos desfiles das escolas de samba. No caso aqui eu estou ilustrando do Rio de Janeiro, do Grupo Especial. Então, um livro chamado Abre Alas, certo? E aí os avaliadores, os julgadores de enredo, de todos os quesitos, recebem, com 2 meses antes, esses livros. E recebem os 2 livros. Todos os jurados, ali, os 40 jurados do Carnaval, eles recebem e têm a obrigação de lê-los e de conhecê-los, toda a produção está escrita. E aí, o que é que tem nesses livros chamados Abre-alas? Um do domingo e um da segunda, né? Tem a ficha técnica das escolas de samba, né? Tem a sinopse, que é o texto principal, e tem o roteiro de apresentação do desfile. Lá, no quesito enredo, certo? O quesito enredo, principalmente, quesito fantasia, alegorias e adereços. São os que tem a ver com esse livro. O que tem a ver com esse livro? Eles são avaliados, são julgados a partir do que está escrito nesse livro, certo? Então, assim, esse livro, ele é produzido 2 meses antes, e o que passar na avenida, eu vou já mostrar um deles para vocês aqui, o que passar na avenida tem que estar de acordo com o que estava escrito do livro. Senão, o jurado, né, o avaliador, ele é obrigatoriamente levado a despontuar, se não tiver na ordem, nem aparecer no desfile. Por exemplo, diz que tinha uma determinada ala, que era a terceira ala. Essa ala não passou, é despontuado. Essa ala veio fora de ordem, é despontuado. Porque o que vale na avaliação, no julgamento, é o que está escrito nos livros. Fabrício, no São João, era para se fazer isso? Não. Particularmente, eu não acho que o São João precisa trabalhar nessa perspectiva de obrigatoriedade, né, de seguir o que está na sinopse. A sinopse tem muito mais função técnica de instigar o avaliador a pesquisar e a entender a temática do que propriamente a obrigatoriedade técnica de ter que seguir à risca esses manuais, como esse daqui, que é o Abre Alas do Carnaval do Rio de Janeiro. Então, entendam que fica bem claro. A gente está mostrando o que é esse material e essa ficha técnica, não no sentido de que o nosso São João tenha que seguir esse caminho. Pelo contrário, o nosso São João tem que seguir o caminho que o folguedo, que a manifestação da cultura tradicional popular, que o brinquedo junino já tem. O que a gente precisa fazer é melhorar a qualidade técnica dessas sinopses e fazer com que mais grupos juninos entreguem essas sinopses e essas fichas técnicas a tempo. Ok? E aí eu vou abrir aqui para ilustrar para vocês como é um abri-alas, certo? Então, vejam, né? Tem um índice aí, certo? Vou ampliar aqui a tela, né? Isso aqui é um abri-alas do Carnaval do Rio. Aí vem na ordem das escolas que vão desfilar no domingo, percebam aí, Unidos do Porta Pedra, Beija-Flor, Acadêmicos do Salgueiro, do Grande Rio, Unidos da Tijuca, Imperatriz Leopoldinense. Olha, tem mais de 500 páginas cada livro desse, e eles são impressos, certo? Eles são disponibilizados em PDF, mas eles também são impressos. Então, é uma literatura pesada, por isso que o avaliador tem 2 meses para ler e fazer as pontuações ali, estudar direitinho essa literatura. Repito, isso não é para ser feito no São João, porque lá são 12 escolas, ainda tem isso. Imagine fazer de 200, impossível. Isso aí está fora de cogitação.
mas pelo menos que depois a gente tivesse uma compilação do que as quadrilhas juninas fazem no São João, né? Seria bem-vindo. Então percebam que a primeira escola é a Porto da Pedra, ok? E aí traz o título, o tema, né, a temática da temporada, diz quem é o carnavalesco que pesquisou, né? Lunário Perpétuo, a profética do saber popular. Percebam aí. E olha aí o que é uma ficha técnica, né? Que logo na sequência vem. Como eu disse lá, ó, é feito em tabelinhas e tem as informações principais. Olha o que está dizendo aí sobre o enredo. O título do enredo, quem foi o carnavalesco que o produziu, os autores do enredo, os autores da sinopse do enredo e a elaboração do roteiro do desfile. Perceberam aí como é uma ficha técnica? Então, poderia ter uma ficha técnica dizendo quem são os produtores artísticos, quem é o presidente da quadrilha, o vice-presidente, quem é a comissão artística, quem é o diretor artístico, quem é que escreveu o casamento, quem dirigiu o casamento. Essas informações das quadrilhas poderia ter, e seria muito bom para a historicidade do próprio movimento junino. Ok? Então, aqui era só para vocês conhecerem, terem uma ideia de como é, certo, esse livro Abrir Alas e o modelo de ficha técnica. Aí vamos voltar para lá, né, para os nossos gêneros textuais aí do São João. E aí vem um outro gênero também. Olha, a gente já viu o que é release, que é um texto jornalístico, é um texto para as redes sociais, para a mídia. A gente viu que é uma ficha técnica, que é informando quem são as pessoas que compõem aquele trabalho, aquela apresentação, aquele espetáculo. E agora a gente vai entender o que é um roteiro de apresentação. O roteiro de apresentação é um tipo de texto que apresenta informações específicas de algum objeto ou ser vivo organizado em tópicos, de modo objetivo e sintético, num formato visual que proporciona uma rápida leitura, geralmente uma tabela. Então, vejam que tem quase a mesma definição da ficha técnica, né? Praticamente a mesma definição. Só que, no caso do roteiro de apresentação, o que a gente vai ter aí nesse roteiro de apresentação? Vai ter a sequência das coisas que vão ser apresentadas em cena no espetáculo, certo? Isso é a diferença da ficha técnica para o roteiro de apresentação, ok? Então, vamos ver aqui, vamos pegar também, que traz os roteiros dos desfiles lá das escolas de samba, né? Geralmente tem esses roteiros desses desfiles nesses livros. Esses livrinhos, eles não são entregues aos avaliadores, aos julgadores, certo? Esses livrinhos são entregues ao público da Marquês de Sapucaí. No caso aqui, a gente está dando esse recorte no Carnaval do Rio. Então, é feito essas revistinhas, em formato de revistinha. Eu trouxe uma aqui para a gente dar uma olhada também. Só que, ao invés de serem dados para o avaliador já tem o material dele, né? O jurado já tem o material dele, que é os livros Abre Alas. Nesses roteiros dos desfiles é bem menor, né? Não tem que ter toda a informação técnica. Então, é muito menor. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu vou voltar aqui para o Abre Alas, para vocês entenderem, ó, aqui, ó, a ficha técnica, na sequência da ficha técnica, ó, tudo, as referências, tudo. Aqui você tem um texto falando sobre o que trata o enredo, isso tudo ainda é do livro Abre Alas. Tem aí o texto que foi escrito, né, como forma de sinopse, aí a gente já está vendo aí o que é a sinopse, e depois, tudo isso são partes das sinopses. Olha, tudo isso aqui são informações que precisam estar contidas nesse livro, né, o Abre Alas. A justificativa do enredo. E, por fim, olha aí o roteiro do desfile, como é que aparece. Olha como é esse gênero textual chamado roteiro do desfile.
Então, vai informando tudo o que vai aparecer e na ordem que vai aparecer no desfile. Olha só. E aí, na sequência, o que cada coisa representa. Olha aí, ó, as alegorias, ó, com imagens, certo? Isso aqui que eu estou apresentando para vocês é o livro Abre Alas, do Carnaval, para vocês terem uma ideia da complexidade que isso aqui tem, e precisa ser entregue com 2 meses antes para os jurados, para que eles possam ler tudo isso, não que os nossos avaliadores vão fazer isso, nem as quadrilhas juninas. Mas isso aqui eu quero mostrar, olha, nós estamos falando de roteiro de apresentação, então vejam aqui que eu trouxe como modelo o roteiro dos desfiles. E aí percebam que, como é para o público, tem propaganda, né? Olha, é bem menor. Enquanto o livro Abre Alas tem 500 e tantas páginas, o roteiro do Carnaval tem em torno de umas 60, né? E olha, como é uma festa de uma magnitude muito grande, esse material é bilíngue, certo? Olha aí, o roteiro dos desfiles, tem um texto. Aí, olha, Mocidade era a primeira a se apresentar na segunda-feira, né, de carnaval. Então, tem toda uma ficha técnica, percebam aí embaixo, né, na parte inferior. Na sequência, vem toda uma descrição, vem a letra do samba, percebam aí, ó, a sinopse do enredo, a letra do samba, e aí é uma sessão chamada Acompanha o Desfile, como é que vem organizada, ou seja, um mini abre-alas para a plateia poder entender toda aquela linguagem audiovisual que está sendo apresentada ali. Olha aí, com ilustrações, geralmente do ano anterior. Essas ilustrações são do ano anterior, né? Porque são pensadas para o momento. Percebam também que é bilíngue, por conta da magnitude da festa, né? O maior espetáculo, considerado o maior espetáculo da Terra, mas, sem dúvida, o maior espetáculo da Terra, em termos de manifestação da cultura tradicional popular, seria o São João, que dura mais de 2 meses aí, todas as noites do ano. Nesses 2 meses, todas as noites, né, para mais de 2 meses até. A temporada 2022 foi muito mais, quase 4 meses de apresentação. Então, isso sim seria o maior espetáculo da Terra. Mas, né, uma festa comercial, uma festa que ganhou repercussão, até pela cidade que hospeda, com suas belezas naturais, então traz essa magnitude à festa. E por isso esse roteiro dos desfiles está em 2 línguas diferentes, né? Pronto. Então, percebam, né? Aí traz todo o desfile, como é que vem, e já da segunda escola. Então, aqui seria um roteiro, um modelo de roteiro de apresentação, certo? E aí, vamos continuar aqui no material que a gente trouxe. E aí a gente chega, de fato, né, no momento mais especial dessa nossa discussão. A gente passou pela release, pela ficha técnica e pelo roteiro de apresentação. Percebam que muitas quadrilhas juninas escrevem textos, como eu falei no início, híbridos, ou seja, pega de empréstimo ali uma parte do release, pega de empréstimo uma ficha técnica, coloca ali uma ordem de como vai ser a apresentação. Então, percebam que essa mistura de textos, né, dá origem àquele material que chega nas mesas dos avaliadores, que não deveriam chegar na mesa, deveriam vir antes, certo? E aí tem essa mistura de tipologias textuais, mas hoje aqui a gente está separando todo esse material para que vocês entendam que eles têm funções, eles têm públicos e eles atendem a interesses diferentes, certo? E aí a gente chega na sinopse, que hoje popularmente condensa todo esse material, mas que tem objetivos muito específicos, que é instruir
ao avaliador sobre a temática que ele vai visualizar na quadra, no arraial. Então, veja o que é uma sinopse. É uma espécie de resumo, uma síntese de uma obra literária, científica e etc. A sinopse é também chamada de sumário, não aquele sumário dos textos acadêmicos, de livros, né, o índice, não é bem aquilo, certo? Porque, por muito tempo, a palavra sumário substituía a ideia da palavra sinopse, certo? Pois é também uma versão mais curta de um texto original. Então, eu estou chamando aí a sinopse de algo que é escrito, um resumo que é feito a partir do próprio autor em cima da sua obra. Então, provavelmente, antes de produzir a sinopse, o autor, né, do espetáculo, da apresentação, ele escreveu um tema grande sobre todas as coisas que ele pesquisou, como é que ele pensa nessa apresentação, então ele detalhou todo esse material. É interessante que tudo isso, como é tipo o livro Abre Alas, fosse para a mão do avaliador? Não, possivelmente não. Por quê? Porque era muita coisa e pelo volume de quadrilhas que a gente tem, o avaliador jamais daria conta desse universo. Já é muito complicado dar conta de um universo, de uma folha de papel, de duas, até de três, quanto mais de uma de 500 páginas, como é o Abre Alas. Então, não faz sentido. Aí, o que é que ele escreve? Né? O autor da pesquisa, do espetáculo, que ele vai pensar? Ele vai condensar todas as ideias dele em um único texto, e esse texto é o que a gente vai chamar de sinopse, certo? Então, há um texto original, e a partir desse texto original se faz uma sinopse, que é uma espécie, né, de síntese de tudo isso que ele pesquisou, de tudo isso que ele criou no processo criativo dele. E aí o objetivo da sinopse é fazer com que o leitor entenda os pontos principais do texto original. E pode ser lido a sinopse de um livro, de um filme ou de um evento. E ele é essencial para fazer com que os indivíduos se interessem ou não pelo resto da obra. É uma espécie de chamariz. Então, por que que muitos produtores confundem a sinopse com o release? Porque muito se parece, né, nesse sentido de ser uma espécie de chamariz. Só que o release é muito destinado à mídia de maneira geral. Ele tem seu foco, né, seu público mais amplo, mais irrestrito. Enquanto a sinopse é algo que o autor ele vai querer passar essas ideias principais de um texto original ou da pesquisa dele para pessoas que vão entender sobre as linguagens artísticas que estão presentes ali, dialogando nos espetáculos, nas apresentações das quadrilhas juninas. Então, percebam que tem destinos diferentes e tem objetivos diferentes, né? E o que a gente geralmente disponibiliza para o avaliador é uma sinopse. Uma das principais diferenças entre sinopse e resumo, de maneira geral, né, é que a sinopse normalmente é escrita pelo próprio autor do texto ou obra em questão, né? Então, geralmente, resumos, resenhas, são feitas por outras pessoas sobre a obra de uma pessoa lá específica. Por exemplo, o Fabrício pode escrever um resumo ou uma resenha sobre Helena, que é uma obra do Machado de Assis, escritor da literatura brasileira. Agora, se o Fabrício fez uma pesquisa e aí ele quer fazer, né, um texto sintético com as principais ideias, né, para ser entendido por um público especializado, ele usa, já que ele está escrevendo sobre a sua própria obra, esse termo de sinopse. Não é simplesmente um resumo ou uma resenha, é uma sinopse, porque é sobre sua própria obra, é a síntese da sua própria obra. Ok? Vamos lá.
Geralmente, a sinopse começa com um título, traz também o nome do autor, o tipo de texto e a ideia principal do texto. Aí eu já expliquei que a sinopse é diferente de uma resenha, pois na resenha, né, não contém, no caso, a resenha contém a interpretação e a opinião da pessoa que escreveu, Fabrício escrevendo sobre Machado de Assis. Já um texto autoral do Fabrício, escrito, uma sinopse por ele mesmo, não vai conter interpretações nem opiniões, né, suas. Não já é fruto da sua pesquisa, então é a síntese daquilo que você pesquisou, observou. Por si só já vai ter suas impressões da sua própria obra, certo? Então aí a gente pode pensar que esse texto, essa sinopse, que é feita pelo próprio produtor do espetáculo, da apresentação, do diretor artístico, ou sem quem quer que seja, a gente tem que pensar na perspectiva que é o olhar dele sobre a criação que está se apresentando ali em cena. Isso é uma sinopse, né? E aí a gente tem que ver também, né, aí afunilando ainda mais, quais são as características dessa sinopse junina, porque a gente viu a sinopse como gênero textual. E essa sinopse junina, que vai ter um traço próprio, uma característica própria, assim como o livro Abre Alas lá tem, né? Só que não é um livro, é um texto, certo? Nesse caso aqui da sinopse junina. É um resumo da temática, contendo os principais aspectos da pesquisa. Então, já estou dando a dica aí o que é que uma sinopse junina tem que ter. Olha, ela tem que ser o resumo da temática da temporada, contendo os principais aspectos da pesquisa, do desenvolvimento ou execução da apresentação e da relação dessa narrativa com os festejos juninos. Porque é interessante perceber que essa narrativa, que é a temática da quadrilha junina naquele ano, ela tem que estar em acordo, ela tem que dialogar com os festejos juninos, com a grande festa do São João. Na verdade, aqui, para nós cearenses, nós temos muito essa estrutura muito bem fixada na nossa cabeça. A quadrilha junina é uma dança, é um baile que se dá a partir de uma dramaturgia que é o casamento. Então, há o casamento, depois do casamento, dança-se quadrilha para homenagear os noivos. E isso é o que a gente chama de uma matriz de referência da cultura junina aqui no Ceará. Outros estados têm outras matrizes de referência do fazer cultura junina. Aqui no Ceará, nossa matriz de referência é exatamente atrelar a quadrilha junina como festa, como baile do casamento. Por isso tem a figura clássica do casal de noivos. E aí, o interessante é que a partir dos anos 90, aqui no Ceará, sentiu-se a necessidade de colocar, como se chamava na época, as homenagens. Homenagens aos santos, homenagem a uma festa do lugar, típica do lugar, homenagem a uma determinada família, e assim essas homenagens foram se tornando a cada ano o que a gente tem hoje como as temáticas. E aí, nessa constituição de quadrilha junina, apresentando uma temática, é muito característico aqui no Ceará e no Nordeste, de maneira geral, a história da temática, essa narrativa temática, está contida dentro desse algo maior que é a quadrilha junina. Então, dentro dessa estrutura de ter um casamento e de ter um baile desse casamento, que também é chamado de arrasta-pé, existe essa narrativa, essa história sobre qualquer assunto. E aí há o arrobo de criatividade em se criar temáticas, qualquer assunto que caiba dentro dessa estrutura maior, certo? E isso eu estou colocando o modelo cearense de fazer São João, de fazer quadrilha junina. Existem outros modelos, né? No próprio Nordeste existem outros modelos de se pensar essa temática enquanto quadrilha junina. Aqui no Ceará,
a gente estabelece essas conexões. Então, é importante a sinopse junina aqui no Ceará, ela ter essas características, né? De maneira geral, os principais aspectos da pesquisa, do desenvolvimento da execução ou execução do desenvolvimento ou execução da apresentação, e aqui no Ceará em especial, e eu posso dizer até no Nordeste, da relação dessa narrativa com os festejos juninos, especificamente aqui desse casamento e dessa festa. E aí as quadrilhas trabalham muito nessa perspectiva. Durante o casamento, já se faz, o casamento é construído, né, toda a dramaturgia, o texto, em cima da ideia da temática. E toda a coreografia, a cenografia, a cenotécnica e todo o conjunto de visualidades, incluindo aí o figurino, é pensado em cima da temática. Então, essa sinopse junina precisa explicar todo esse universo que vai ser apresentado ali dentro do arraial, certo? Precisa ser um texto que pode ou não conter ilustrações, então não é obrigado você ter ilustrações, certo? Mas essas ilustrações, quais são as funções dela? Enriquecer as explicações. Né? No texto, a função da ilustração, da imagem, é exatamente o enriquecimento das explicações que estão sendo dadas ali no texto. A maneira de apresentar esse texto e sua própria composição estrutural, ela pode ser em prosa, em poesia, em prosa poética. Esses aí são as três principais tipologias de texto literárias, né? Então, você pode apresentar um texto simplesmente explicativo, informativo, contendo os principais aspectos da pesquisa, do desenvolvimento e execução da apresentação e da relação da narrativa com os festejos juninos, certo? Você pode até fazer um texto onde cada parágrafo traz essas características para ser o principal da sinopse. E aí depois você complementa com outras informações que você achar necessário e com sua criatividade. Mas não pode faltar essas três aí. E aí ele pode ser esse texto, né, em prosa, ele pode ser uma história, a sinopse junina pode vir já em diálogos, como se fosse um roteiro de uma dramaturgia. Isso aí é uma criatividade de quem a elabora, contanto que ela tenha todas essas questões presentes nesse texto. Ela pode ser uma poesia, um cordel, por exemplo. Eu já vi sinopses juninas ser apresentadas todas em cordel, ser apresentadas como uma canção. Nisso aí, a liberdade, a criatividade, a inovação, a originalidade com que você vai fazer esse produto da criatividade é integralmente dos grupos juninos, né? Não existe o correto, existem as formas de se fazer, ok? E aí você pode misturar na prosa poética, por exemplo, trechos da sinopse em prosa e textos em verso, né? Dependendo do que você queira falar ali, do que você queira ilustrar. Então, percebam aí as características de uma boa sinopse junina. Tem que conter isso aí. Se for só história para encher linguiça, um texto sem pé nem cabeça, não está cumprindo sua função, não é uma sinopse. Pode ser um release, pode ser qualquer outra coisa, só não é uma sinopse, porque para ser uma sinopse junina, precisa apresentar esses requisitos, essas características. Outra coisa também, que a gente tem que ter muito cuidado, como professor de português, então eu tenho que chamar a atenção. O texto ele tem que estar claro, objetivo, dentro do padrão linguístico da norma, né, padrão do nosso idioma, que é a língua portuguesa. Então, ter cuidado com a pontuação, com a acentuação, com a ortografia, principalmente, né, para não escrever lá saudade com L, né? Muitas vezes vem lá o texto e a gente, como professor de português, fica coçando assim a cabeça, né? Eu costumo até grifar as palavras lá,
erradas. Hoje é muito fácil, tem até inteligências artificiais no computador que pode corrigir o teu texto. Mas peça uma pessoa do grupo, valorize, tem professores de português, às vezes, no grupo, tem alguém que estudou letras ou comunicação no grupo, peça lá para fazer uma correção. Agora, só não mande de qualquer jeito. Outra coisa que é muito importante é a formatação. Eu não tenho dinheiro para fazer a sinopse bonitinha com imagens, mas eu vou pelo menos fazer um textozinho bonitinho, todo formatado, todo justificado, que o avaliador tenha gosto, tenha zelo de ler esse material, porque são muitos, né? Então, de repente, manda de qualquer jeito, joga lá uma história sem pé nem cabeça e quer que as pessoas deem conta daquilo. Não, não pode ser assim. Tem que trazer tudo muito claro, muito objetivo, muito coeso, com coerência, né, numa ordem didática que se entenda aquilo que você está propondo e, principalmente, que tenha no texto essas características, certo? E aí eu termino essa parte de caracterização do texto falando que é o diferencial quanto o produto da criatividade. Ou seja, o tipo de texto literário que você escolhe aí para produzir a sinopse, se é em prosa, se é em poesia, se é em prosa poética, né? Ou qualquer outro gênero. Eu vi, por exemplo, uma sinopse que ela vinha dentro de uma garrafinha, né? Só para vocês verem aí o arrobo de criatividade. Aí essa sinopse era como se fosse aquelas cartas que as pessoas escrevem, né? Aquelas mensagens que é muito vista no cinema, na TV, e joga no mar dentro de uma garrafa. Aí quando chega, né? Aí um papel já desgastado, e todo parecido que tinha sido escrito à mão, né? Porque olha a coerência. Se a proposta é falar de algo que a pessoa estava num lugar que não tinha computador e nem impressora, é lógico que essa mensagem foi escrita à mão. Então, olha aí a coerência visual, plástica, que traz essa história dessa sinopse escrita à mão dentro de uma garrafinha. E tinha tudo a ver com a temática. Então, percebam que a criatividade pode ser usada de diversas formas. E aí, uma sinopse junina preza por uma escrita clara, objetiva, coesa e coerente entre suas partes, mesmo que use um embelezamento estilístico, como figuras de linguagens e outros recursos, certo? Tanto poderá ser produzido em texto único, isso aqui é muito importante, pode ser um texto corrido, né? Em prosa, verso, prosa poética, etc. Ela pode ser produzida num texto único, como poderá ser topicalizada, seguindo os atos em que serão divididos a apresentação. Isso é uma forma. Outra forma, pode ser num texto único ou topicalizada, só que sendo vista, né, esse texto sendo visto a partir dos personagens, né? O casal de noivos, dentro da temática, a rainha, né? Outros personagens que sejam importantes dentro do casamento, ou mesmo dentro da própria concepção cênica que está sendo apresentada ali sobre a temática. Então, percebam que é uma outra forma também, uma outra perspectiva de produzir esse texto sinóptico. Pode ser também o desenvolvimento da pesquisa, como foi que foi tudo elaborado, pensado. Eu acho que eu estou falando muito e vocês talvez não estejam conseguindo visualizar. Mas quando a gente for exemplificar, e eu vou mostrar tudo isso em sinopses, aí isso vai clarear melhor para vocês. Pode ser também que esse texto seja produzido a partir do desenvolvimento da pesquisa. Então, já vi sinopses que contavam como foi que se chegou àquela história que está sendo narrada. Fabrício, não necessariamente tem que dizer a história em si. É bom você fazer pelo menos um parágrafo, né, ou um tópico falando sobre a história em si. Mas se não for, para você usar de criatividade, você pode falar do desenvolvimento da pesquisa, é o que a gente chama de metalinguagem. Falar da pesquisa através de como ela foi feita.
e a gente vai já ver isso na prática, né? Ou qualquer direcionamento criativo que seu autor decida trabalhar. Então, essa coisa de produzir como texto único ou topicalizado e da perspectiva ou do olhar do autor vai ser muito da criatividade desse autor. Em suma, é isso que eu estou colocando aqui para vocês. Então, ele pode ir por uma abordagem de falar dos personagens e de uma abordagem técnica, de olhar todo o material que foi empregado, por que foi empregado, por que foi utilizado uma determinada cor, um espectro de cores, por que foi pensado uma cenografia assim. Então, tem diversas maneiras de você compor essa sinopse, certo? A sinopse junina aparece também, em alguns casos, como um texto híbrido, né? Então, você tem sinopses que tem esse texto único ou topicalizado, aí em seguida, ou no início, a ficha técnica e o roteiro de apresentação. Tem sinopses também que o próprio texto de apresentação já é o roteiro de apresentação. Então, percebam que esse texto sofre muitas alterações de acordo com a criatividade e com o projeto criativo que cada autor dessas sinopses vai ter. Agora, não pode perder de vista sempre que isso é um texto informativo sobre a temática, ok? O cuidado, neste caso, é a disposição estética. Aí eu já vou entrando para uma outra coisa, que é o texto para além do texto. O que você quer dizer com isso? Olha, ainda há no Brasil um processo que a gente chama de carnavalização estética, certo? Então, assim, percebam pelo próprio slide que tem aqui, né? O slide que tem aqui tem muita informação que tem que dividir, por isso que a gente só joga aí palavras. Porque se a gente jogasse imagens e palavras, com certeza ficaria visualmente poluído pela quantidade de imagens que já tem, de referências que já tem. No próprio slide. Olha que eu já estou fazendo a crítica ao próprio modelo aí de slide. Aí vamos levar isso para o campo das sinopses, certo? No campo das sinopses, há uma sujeira visual, uma poluição visual muito grande, e a gente precisa ter um refinamento, um cuidado com isso, né? Não ser tão agressivo, não ser tão blasé, tão sem graça como é o abre alas, vocês viram que é uma coisa muito técnica, né? Ali o abre alas, mas também não ser carnavalizado, não ser assim uma espetacularização, uma coisa que beira ao mau gosto, a poluição visual. Então, o pessoal que trabalha aí com a estética, com o design gráfico, precisa ter esse cuidado, esse refinamento. O menos é mais, minha gente. Principalmente nessa produção visual da sinopse. O menos é mais, certo? Então, olha o que eu aponto aqui. O cuidado, neste caso, é a disposição estética das imagens, dos motivos, né, que são o que a gente chama de motivo no design gráfico. Essa padronização, por exemplo, aí no slide, você vê que por trás dessa ficha que está sendo colocado o texto, tem uns pontinhos, tem uns rabiscos, e são chamados de motivos, certo? Então, esses motivos gráficos, eles precisam ser amortecidos. Antigamente, a gente tinha a ideia da marca d'água, né, que era uma coisa ali ao fundo, plano de fundo, essas questões todas. Isso aí, como o próprio nome está dizendo, precisa ser sutil, precisa ser leve. Não pode ser uma coisa muito grosseira, muito impactante. Por quê? Porque senão vai roubar a cena do texto. E o principal é o texto. As imagens, os motivos, toda essa estética que está complementando a imagem é só para ajudar a contar a história que está ali na sinopse junina. Não é para que a gente tenha uma overdose de cores, de informações. Não é por aí, certo? Não é, percebam que a sinopse junina não é um texto publicitário, jornalístico, midiático. É um texto informativo, técnico.
ok? E aí eu digo o seguinte, o design gráfico de cada uma das partes para que, além de um material bonito e vistoso, que tem que ser, né, também seja informativo e prático, priorizando a compreensão narrativa, o texto em si, do que se pretende apresentar em quadro. Então, o mais importante é que fique claro, né, essa narrativa, essa história que vai ser contada e como é que ela vai ser contada. E não todo a parafernália visual que você vai utilizar. Isso aí tem que estar em diálogo com o texto. Tem que ter uma razão de estar ali, certo? E aí, a gente encerra, né? Antes de entrar, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, essa primeira sinopse, certo? É de uma quadrilha lá do Maranhão, né, que se apresentou no Interestadual ano passado, aqui de Maracanaú, no Ceará, a Junina Arrastapé. Então, percebam que você aí, eles já chamam a atenção, entenda o espetáculo Apuã, a Serra Pelada. Então, aí eles já instigam, né, com as imagens, percebam que as imagens são suavizadas, né, porque no campo do design visual, né, que a gente vai tratar aqui, tem que ter esse cuidado com essas suavizações. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, não existe o certo ou errado, existe uma regra básica, né? E essa regra é o seguinte, o menos é mais. O que tem que estar em destaque é o texto, e não as ilustrações. As ilustrações ajudam a melhorar, a embelezar e a complementar essa narrativa, esse texto. Mas o texto ainda é o principal. Então, percebam que aí é a capa da sinopse, porque era um livro, certo? Um livrinho. E aí, a primeira parte do livrinho, eles chamam de sinopse do espetáculo. Então, percebam aí a disposição das imagens, o uso de cores, né? E que é bem sintético o que eles estão colocando aí como a sinopse do espetáculo. Na sequência, eles explicam o que é esse termo que dá origem à temática. Percebam que o que está sendo sempre em destaque é a informação. Por mais que tenha aí o apelo visual, né, e até muitas vezes muito impactante, mas é a informação que está em destaque, certo? E a gente não está analisando aqui, nem vai nessa oficina trabalhar com isso, a composição textual em si, né, a qualidade da composição textual, porque aí requer um tempo maior para a gente fazer essas análises. E aí eu trouxe essas ilustrações só para a gente nortear a nossa produção sinóptica, ok? E aí ele explica um pouco, né, do que foi a Serra Pelada, então da pesquisa dele, olha as características da pesquisa aparecendo aí, né? Na sequência, ele faz esse gancho da temática com a história que eles vão contar nessa parte aí, o garimpo ilegal, onde a floresta chora, eles já estão fazendo, eles continuam na questão da pesquisa, do desenvolvimento da temática, mas eles já vão linkar com o próximo item, né, ainda por dentro da história, o enredo, olha aí, e aí, nesse ponto, eles linkam exatamente com a história ficcional que eles vão contar dentro do São João. Então, teve toda a parte histórica, toda a parte da pesquisa, e agora eles entram no enredo dessa pesquisa, que é o que de fato vai ser visto ali em cena, na apresentação. E aí os personagens, olha que dessa já estava excelente a Constituição, porque o que eu quero que vocês olhem nesse momento aqui é a Constituição de como essa sinopse caminha. Já estava excelente tudo que eles fizeram até ali, já cumpriram todas as funções. Então, de repente, eles vão começar a contar a partir de uma outra óptica, que seria a ótica de quê? Dos personagens. Como é que esses personagens, quem são eles, como é que eles vão aparecer em cena? Mas sempre deixando
aquele gostinho de quero mais, de que o leitor quer saber mais sobre isso, e vai saber assistindo a apresentação. Então, vejam que tem essa pegada do chamariz. Na sequência, eles falam sobre o figurino, né? E aí tem todo um trabalho de design visual na página para chamar atenção não ao figurino. Olha, eles não estão mostrando o figurino, eles estão dizendo os motivos, as características, o design, algumas referências, como essa pintura indígena, como as pedras preciosas, vão estar imersos no figurino. Então, tá instigando o leitor da sinopse do material a assistir à apresentação, para ver todos esses elementos aqui constituintes do design presente ali na apresentação. A paleta de cores que eles vão utilizar e o porquê dessa paleta de cores, a musicalidade que vai estar ali presente, né? Então, percebam que eles criam textos para cada parte do espetáculo. Eles começaram ali contando como foi a pesquisa, onde a pesquisa chegou, fazendo um link entre a pesquisa, a realidade e a ficção que eles se propõem contar, né, no Arraial. E, na sequência, as partes desse espetáculo sem revelar o que vai ser essa apresentação de fato. Então, percebam o quanto instigante é essa sinopse. Então, e aí, por fim, eles falam dos casais destaques, né? Porque uma quadrilha do Maranhão aí tem toda a sua regionalidade, né? As suas características, as suas matrizes de referência. E aí essa quadrilha traz esses casais destaques. Aqui no Ceará teve uma prática de casais destaques, essa prática ficou silenciada por muito tempo e agora está retomando. Mas vejam o cuidado que eles tiveram também de instigar o leitor da sinopse que tem esses casais e o que são eles dentro da narrativa. O que eles representam ali dentro da história? Essa é uma sinopse, certo? Agora vamos ver um outro tipo de sinopse aqui. Eu abro já para os comentários, viu, gente? Para a gente ter uma ideia. Essa daqui é da Lajeiro Seco, que é da Paraíba. Vejam que eu estou trabalhando com um universo bem nordestino de sinopses. E aí eles trazem essa capa do livreto, né? É um livreto mesmo, é interessante, parece até pelo menos o que eu recebi, parece muito com aqueles livros da literatura em minha casa, antigo, né? Então, é bem com um tom de brincadeira, é um tom infantil, mas que nos remete a essa atmosfera do folguedo, da manifestação da cultura tradicional popular, né? E aí vejam que já tem a identificação da quadrilha, o selo ali como identificação, tem um QR Code, que olha aí, fazendo um link com a possibilidade da mídia, mas isso jamais deve ser feito lá durante a apresentação, porque os avaliadores vão estar querendo pegar seus celulares e é proibido o uso do celular na mesa, né, na hora da apresentação. Então, mais um motivo para isso não ser entregue lá no momento da apresentação, ser entregue anteriormente. E aí você tem nesse livro, primeiro, toda a contextualização, e aí essa pegada do texto, que a gente não vai se aprofundar nisso, se vocês forem ler, vocês vão perceber nessa estrutura aqui textual que ele está sendo uma espécie de um romance, né? De um romance naturalista, regionalista. Então, essas histórias de interior, juro que vi, né, é um texto muito de cunho afetivo, de quem tem aquelas histórias de assombração, de maldizes que acontecem no sertão. Então, pega aquele estilo literário regionalista, naturalista, e até do que lida, né, com o realismo fantástico, com as histórias de assombração, de maldição, todo esse imaginário da cultura popular,
e coloca aqui no texto de abertura dessa sinopse. Então, vejam a riqueza que se produz esse texto que vai ser apresentado aí para a comissão avaliadora. Percebam que tem uma estética, né, livresca, e aí você tem o São João em cima, a xilogravura, né, e sempre perseguido por essa figura da sabedoria, né, que tem, eu não vou fazer essa análise muito profunda, porque nosso tempo não dá, mas tem tudo a ver porque dessa coruja, essa ave de rapina está aí presente. Aí você tem que ler o texto para poder entender o que ela dialoga aí com o texto escrito, com essa história. Na sequência, eles já caminham, eles explicaram o tema a partir da literatura popular, né, dessa historinha de literatura popular, eles explicaram a pesquisa e o tema. Na sequência, eles vão descrever os momentos no espetáculo, em que cada coisa vai acontecer. Só que eles explicam isso ainda dentro da proposta do texto lá, da cultura tradicional popular, do texto que fala de assombração, de maldição, tudo com um espírito muito de brincadeira, né, de assustar, de querer assustar o leitor. Então, conta-se a história do espetáculo, mas não se diz tudo, e de uma forma extremamente criativa e encantadora. Agora, percebam, reforço a ideia. Dá para se ler um material desse naqueles 10 minutos de montagem? De jeito nenhum, certo? Olha, todas as partes, inclusive, já tem um traço aí de ficha técnica, percebe? Porque no casamento, eles dizem aí as pessoas que vão estar envolvidas no casamento, né? Tem todo um roteiro de apresentação, percebam que tem todo um roteiro. E o roteiro é baseado, sabe em quê? Não sei se vocês notaram, no regulamento, nos itens que vão ser avaliados. Entrada no arraial é um item avaliado, marcador personagem é um item avaliado, a coreografia, o figurino, o repertório, o conjunto, a rainha, o casamento e a saída do arraial. Então, olha a sacada de quem escreveu isso. Já pensou de modo que os avaliadores percebam todo momento no espetáculo a partir de quê? Dos critérios de avaliação. Então, olha só que interessante. Ok? E aí, você tem, para finalizar o folheto, a ficha técnica. E aí, a gente já mostra para vocês a história dos textos híbridos, né? Tanto tem ali a sinopse, o texto explicativo, com todas aquelas características que a gente falou no início. Essa sinopse tem o roteiro da apresentação pautado no texto, né, fazendo relação com o texto da sinopse, e, ao mesmo tempo, com os critérios de avaliação, na sequência em que os critérios aparecem na planilha, olha a sacada, e, por fim, uma ficha técnica completa. Então, sem dúvida, um modelo exitoso, né, de sinopse, completo, né, tem tudo, todo o material ali, não deixa a dever a um abre-alas do carnaval, certo? Mas precisa ser disponibilizado esse material antes, porque durante ou mesmo os 10 minutos ali de produção, é impossível se ler, se entender e absorver tudo que está contido aqui dentro, que é o mais importante. Não adiantaria ter uma beleza plástica visual muito bela, muito chamativa, tanta informação, sem que não tivesse principalmente o conteúdo, aquelas características da sinopse junina. Pode ser a mais simples possível, mas que tenha essas referências, certo? E aqui, por último, né, a gente traz uma, que é ali do Piauí, do nosso vizinho, né,
Nesse caso da Luar do São João, era um livro muito grande, né? É porque eu preferi trazer, né, até para a gente visualizar melhor, eles em PDF. Mas era um livro mais ou menos nessa proporção. Agora, percebam que essa sinopse tem todas essas informações porque ela faz parte de um projeto do Ministério da Cultura. Então, esse tipo de sinopse aqui eu trouxe só para mostrar, né, para ilustrar a nossa conversa. Mas, na realidade, isso aqui já sai um pouco do padrão das sinopses que a gente vem estudando. Por quê? Porque era um catálogo, está mais para um catálogo informativo sobre todo o espetáculo. Isso geralmente se faz no teatro, na TV, no cinema, né? E isso aqui está muito mais para o campo da release do que propriamente da sinopse junina. Vocês vão entender por quê, vamos passear por ela. Já tem todo um rebuscamento aí na capa. Aí tem os agradecimentos, né? Tem uma epígrafe na realidade aí depois os agradecimentos, né? E aí por isso que eu digo que aí já não é mais uma sinopse junina, é um trabalho feito como um catálogo de divulgação, né, desse material, desse espetáculo. E tem a sinopse, veja que dentro de todo esse material tem a sinopse em si. Poderia ser só isso aí? Poderia, né? Que com certeza continua aqui, olha. Então, a sinopse começa assim, com o título, A Devota que Virou Santo, tem toda a parte histórica, percebam aí que tem as notas de rodapé, que tem os sites que foram tirados o material para a produção da sinopse e propriamente da pesquisa também, né? Em seguida, o desenvolvimento do tema e nas notas de rodapé, todo o cuidado, né, para informar as fontes, isso é assim, de um primor, de um requinte imenso, né? Na sequência, nós temos aí, e aí, é porque está bem pequeno, vem também falando, no desenvolvimento do tema, nesse caso aqui, vem muito próximo ali da sinopse que eu mostrei anteriormente, da Lajeiro Seco. Vem dizendo a entrada, o figurino, né, o chachado, o casamento, e vejam que está em letras garrafais, né, letras de forma, para chamar atenção a cada momento. Só não está seguindo o padrão, né, dos critérios de avaliação, mas nos direciona a isso. Intencionalmente, a gente fica pensando sobre cada um dos critérios de avaliação. Olha, fala da cenografia e da saída. Percebam aí, né, que tem do rei, da rainha, lá no Piauí tem, né, esse casal constituído dessa forma. Então, percebam que tem toda uma estrutura. Acabou aqui a parte da sinopse, certo? E aí o livro continua, né, falando das personagens, porque é um livro que foi financiado para ser parte da divulgação impressa. Aí vem todas as descrições, né? Quem vai fazer o papel, e aí cumpre também um papel de ficha técnica, porque está dizendo aí quem são as pessoas que vão estar presentes representando os personagens em cena. O histórico da quadrilha, como é um material de produção midiática, né, jornalística, publicitária, tem um histórico da quadrilha. Tem todo o repertório com as letras, músicas e com os créditos de quem são essas músicas, certo? Na ordem. E, por fim, de forma, né, bem sucinta, assim como a sinopse, uma ficha técnica. Então, aí, com todo mundo que participou da montagem, da produção do espetáculo, certo? Olha aí toda a ficha técnica. Ok. E aí, gente, eu abro agora para a gente conversar, saber como é que chegou toda essa conversa a vocês. Eu estou vendo aqui umas mãos levantadas, certo?
Eduardo, fique à vontade. Oi, professor, boa noite a todos aí presentes. Na verdade, essa é sequência de perguntas, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro, sobre a questão, faço parte aqui de avaliadores do Rio de Janeiro, então a gente tem uma visão bem diferente, né, do Nordeste e do Norte, ainda mais com questões relacionadas a comparativo ao Carnaval. Aí tem uma questão aqui de muito de atraso na questão da entrega da sinopse para a leitura. O senhor sabe um prazo próximo, assim, ideal, que seja para esse período de entrega? Coisa de 15 a 20 dias? Posso emendar nas perguntas, para não ficar repetitivo? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou respondendo, porque se for Tá, coisas muito rápidas, pontuais, aí a gente já faz esse tá ok. diálogo, né? A primeira pergunta, geralmente a gente pede com a máxima antecedência, um mês. Aqui no Ceará, a gente pede com um mês que eles vão enviando por e-mail para o Conselho de Avaliadores, aqui da Federação, e aí o Conselho ele vai recebendo esse material e dispondo num Drive, e esse endereço, esse link do Drive é disponibilizado nos grupos de WhatsApp dos nossos avaliadores. Só que, geralmente, as quadrilhas, pelo menos aqui no Ceará, e eu acho que é um fenômeno de maneira geral, enquanto não houver uma discussão mais profunda sobre o assunto, deixam para entregar 2 semanas antes de começar a temporada de festivais. Aí é uma complicação para o avaliador ter que dar conta de tantas temáticas, né, do estudo de tantas temáticas. A gente ainda tem essa problemática a resolver, né? Obrigado. A outra questão o senhor fez a comparação às questões do carnaval, e a gente tem muita gente do carnaval que dança festa junina aqui no Rio de Janeiro. Então, eles acabam que, quando a gente vai pedir a sinopse, eles entram muito próximo à questão do carnaval. E aí entra num debate absurdo, porque cada um escreve a sinopse assim de forma totalmente aleatória. Aí a gente está tentando achar um padrão, né? Não sei se é a palavra, para tentar se organizar, porque como eles querem esse afastamento com o carnaval, porque aqui a gente tem uma grande dificuldade com o fomento cultural quase todo o Rio vai para o carnaval, né? Só agora a partir de 2022, através de pesquisas, a gente conseguiu ver as quadrilhas do Rio, a gente ainda tem uma quantidade bem expressiva, o governo do estado resolveu fazer o fomento cultural a partir de 2022. Então a gente está nessa luta aí, essa luta de fazer uma ressignificação, né? Outra questão que eu perguntar, um pesquisador, acho que estava aí presente, falou sobre a quadrilha relacionada a tráfico, e no Rio de Janeiro a gente não tem essa percepção. Eu não sei se ele tem a pesquisa dele disponível para estar dando uma olhada, porque eu convido ele para vir aqui no Rio de Janeiro, porque quando fala em questão de festa junina, está falando do âmbito nacional. Então ele falou muito da característica muito voltada ao Nordeste ou Norte, eu não sei dizer, porque aqui eu, como pesquisador, eu não tenho essa fonte de informação a qual ele colocou, e ficou uma questão muito estereotipada ao ouvir isso. Obrigado, senhor. Ah, tá certo. Essas pontuações de pesquisa, né, é interessante que a gente dialogue, que a gente compartilhe as nossas fontes, né, traga ao diálogo de onde são os locais de produção, os locais de fala dessas fontes, e trabalhe esse processo de interpretação, de fazer perguntas, como a gente diz na história, a essas fontes, fazer determinadas perguntas que a gente possa traçar caminhos para responder às nossas questões de pesquisa, né? Então, isso é muito próprio do fazer pesquisa de maneira geral, principalmente na área social, na área cultural. E aí, uma coisa interessante que você pontuou, Eduardo, é essa necessidade de distanciamento e de padronização de um modelo. Eu acho assim que nesse momento aqui, né, inicialmente, claro que a gente teria muita coisa a discutir sobre o assunto, já norteia vocês aí do Rio a pensar de padronizar mesmo como forma de identidade da cultura junina, desse distanciamento, dessa rigidez, vamos dizer assim, que o carnaval tem. Eu já trabalhei com o carnaval do Rio,
certo? Inclusive, as minhas pesquisas em âmbito de universidade é com o Carnaval do Rio, certo? Com os desfiles de escolas de samba. E, particularmente, a análise que eu faço é que esse modelo do desfile cai muito bem ao desfile, né? Já tem aí quase 100 anos de desfile de escola de samba. Então, isso se adequa muito bem a esse folguedo. Mas o folguedo junino, ele tem suas regras, ele tem suas maneiras de fazer e tem sua identidade própria e precisa sim se desvincular da idade aliás, precisa se desvincular dessas características que o aproximam muito do fazer carnavalesco, certo? Então, essa necessidade é importante sim que vocês têm. Agora, vai sempre dialogar, vai sofrer o que a gente chama de bricolagem, tomar de empréstimo algumas coisas para serem utilizadas, a festa junina com o carnaval com a festa junina? Claro que vai. E é super importante isso para a manutenção dos folguedos populares. Agora, que o folguedo quadrilha junina precisa estar muito bem dentro da sua proposta identitária, isso sem dúvida precisa. E aí acho que o caminho, né, a partir de agora, né, dessa troca que a gente está tendo aqui, já é um bom caminho para que vocês possam aí no Rio pensar em padronizar de fato o carnaval. Eu mostrei aí o Abre Alas, ele é muito padronizado para a proposta de desfile. O São João não é um desfile, é muito mais uma apresentação em formato teatro de arena, né? Tanto que aí o Arraial é um grande teatro de arena, onde comunga diversas linguagens ali simultâneas, muito próximas à linguagem do teatro popular, do teatro Mambaby. E aí, talvez essas pegadas, essas características, consigam dar uma tônica a essas sinopses informativas, né? Como eu mostrei aqui alguns modelos feitos no Nordeste, vocês podem adequar aí ao modelo de tipos de quadrilha, porque eu sei que aí tem vários tipos de quadrilha junina. Então, vocês podem padronizar essas sinopses, e isso não descaracterizar o folguedo junino, nem tampouco estabelecer comparações com o modelo carnavalesco. Deu para entender? Sim, perfeito. Obrigado, professor. Por nada, Eduardo. Maria Sena, fique à vontade. Eu acho que foi Eduardo que fez uma pergunta em relação à palavra que eu falei. Eu talvez não tenha me expressado, claro, mas quando eu falo que a quadrilha está sendo marginalizada, é por conta de muito discurso político, porque o Brasil é o único país de vários outros que tem a quadrilha junina que é associada à marginalização. Mas não é uma marginalização regional, é uma marginalização histórica também, sabe? Por exemplo, no Nordeste, e eu acredito também que no Rio de Janeiro, as pessoas que dançam quadrilha são conhecidas como vagabundas, marginais, não tem o que fazer, sabe? Poderia estar estudando, e não é bem isso. Ser quadrilheiro é ser múltiplo. E a gente precisa apenas dizer, olha, o que aconteceu durante as eleições, por exemplo, que os candidatos falavam que o padre de quadrilha junina era associado a um gangster, a um marginal, a um criminoso, algo que era negativo, não é junino, não é essa quadrilha que a gente fala. É algo que vem da França, que tem uma história, sabe? Que socializa, que ressocializa. Sabe? A quadrilha junina, quando ela é junina, ela realmente tem um papel importante, a gente precisa deixar claro. A gente não é esse padre que finge ser de quadrilha junina. Padre de quadrilha junina a gente sabe quem é. Pode ser um doutor, pode ser um médico, pode ser um professor, um policial, e que precisa, sim, ser respeitado como quadrilheiro, longe dessa quadrilha marginal. A gente é quadrilha junina. Junina que veio de onde? Né? Uma característica também que é brasileira, mas em outros países, como na África, na
Em outros países também tem a quadrilha, mas é quadril, entende? É tradicional mesmo, raiz, como chegou para a gente. E aí o Brasil, a gente precisa dizer que a gente tem documento, a gente tem livros, tem sinopse, tem pesquisa, sabe? Tem família. E aí e por isso que eu falei a palavra marginal. Não foi querer dizer, falar do Rio de Janeiro, de qualquer outra cidade da região, tá bom? Pronto. Antes de passar a palavra para o Eduardo, né? É uma pontuação, deixa eu ver se eu consigo intermediar aí esse diálogo, né? Como eu estudei o samba carioca e estudo outros folguedos de manifestação da cultura tradicional popular, essa cultura tradicional popular, de fato, ela sempre teve ali as margens sociais, né? Como existe um escritor, o Michel de Certeau, que vai tratar exatamente de chamar essa cultura de cultura ordinária. Não ordinária por ser ruim, desagradável, não é nesse sentido. É por estar na ordem do dia. Os folguedos, eles estão nessa ordem do dia, eles são feitos como brinquedos, como brincadeiras, né? Tem essa jocosidade, esse lado humorístico, esse lado brejeiro, sertanejo, né? E aí isso não se perdeu, né? Porque é uma das matrizes de referência dessa cultura junina, do que a gente chama de cultura junina. E aí, muitas vezes, esses brincantes, os sambistas cariocas, os brincantes dos outros folguedos, eles foram vistos como pessoas desocupadas historicamente, né? Como pessoas que foram associadas à malandragem, ao não fazer nada. Mas, como o Eduardo colocou, acho que aqui no chat agora, essa visão, Maria Sena, que apesar de ser sutil lá no debate, né, ainda existe. A visão, né, que você traz do padre de quadrilha junina dentro daquela chacota que foi aquele momento ali das eleições, dos debates em TV nacional. Mas, como o Eduardo colocou aqui no chat, eu acho que ele vai já falar sobre isso também, essa visão está sendo, aos poucos, substituída pela visão de que esses folguedos, não só o carnaval, que é uma indústria cultural pesada, principalmente no Rio, em São Paulo, mas os folguedos da tradição popular, nesse processo de espetacularização, eles vêm ganhando uma importância, um fomento dentro da política pública cultural muito grande. Tanto que hoje a gente tem editais de fomento para as quadrilhas juninas, para os festivais, para avaliadores, para uma série de questões. E aí a gente precisa ver que, historicamente, isso está sendo, né, um processo longo, como tudo na história do Brasil, mas isso já está sendo ressignificado, principalmente por parte da sociedade através do viés político de uma política pública voltada a esse segmento, certo? Então, isso é uma leitura que eu faço em cima das duas falas. Tanto a Maria Sena traz uma problemática, né, que por muito tempo perdurou no Brasil, como o Eduardo coloca que essas questões elas foram se ressignificando com o tempo e com a própria intervenção da política pública cultural através dos fomentos desses folguedos. Mas o Eduardo vai incrementar, discordar, porque aqui é o espaço da gente fazer realmente esses diálogos, né? Trazer à tona todas essas questões. Eduardo, fique à vontade. Obrigado. Não, adoro essa troca. Não, Maria, a questão aqui do Rio é porque a gente acaba até, às vezes, sendo chocota quando vai para o Nacional, porque aqui é a dança de salão e a de roça, né? Que vem dos bailes do século XIX. Aqui tem uma pegada muito diferente da maior parte das regiões, onde você vai ter a corte toda vestida, que é o pessoal de salão, né? E vai ter a roça. Então, a gente vai ter uma quadrilha muito formada 100% às vezes por pessoas negras. Então, a gente tem temas voltados totalmente da diáspora africana. Então, você vai ver na Nacional agora, esse ano, pessoas dançando música afro dentro da quadrilha junina. Então, assim, o sentido de resignificar aconteceu no Rio de Janeiro. Porque, normalmente, muito do festejo do carnaval, as pessoas foram
para o festejo junino, até porque aqui funciona muito como uma rede de apoio, né? As pessoas que fazem o Carnaval do Rio de Janeiro não são as pessoas que têm destaque. O Fabrício, acho que como pesquisador, sabe isso aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui se preocupa mais em vender o Carnaval. Realmente, quem é apaixonado por Carnaval são as pessoas que estão produzindo aquilo o ano todo, estão por trás do barracão, são os artesãos, e essas pessoas migram tudo para a festa junina, porque ali é o momento delas. Ali é o momento de resignificar, o momento dela ser o protagonista. E a maior parte dessas pessoas vão ser negras, né? A gente tem a Pode Ser, que faz a comissão de frente da Mangueira, do Salgueiro, e são todos bailarinos que dançam festas juninas. Então, você vai ver que a questão do eurocentrismo aqui no Brasil já perdeu totalmente sentido. No Rio de Janeiro já se mudou muito isso, a gente dá destaque mais ao tema. Então, assim, o dia que eu convidar, né, posso já estar convidando vocês para vir aqui no Rio de Janeiro, vocês vão ver uma festa de quadrilha totalmente diferente. Primeira de salão, vocês vão achar que é carnaval, né, porque vai achar que as saias muito rodadas, muito grandes, armadas, faz lembrar as baianas de carnaval. E outra que a nossa roça tem muito brilho, né, é muito estilizada. Então, então tem uma questão muito assim, de como é rico, né, a questão cultural dentro do Brasil e como se faz importante essas trocas a quais a gente está fazendo aqui, porque a gente vai tirando um monte de preconceito e estereotipo. Tanto que ano passado a Nacional, quem foi representar foi uma quadrilha de salão e lá sofreram o racismo, né? A menina sofreu racismo dentro da Nacional por uma questão de preconceito, né, voltado a não compreender como é a forma de quadrilha junina dentro do estado do Rio de Janeiro. Então a gente precisa cada vez mais ter oficinas como essa para a gente estar articulando falas e tentar estar mudando essa questão. Se eu for entender do festejo dentro do Nordeste, eu vou ter que pesquisar vocês, aprofundar conhecimento no Nordeste e assim por diante, porque não adianta eu fixar uma coisa estereotipada e deixar. Obrigado, gente. Eu não falo mais não, que eu falo muito. Obrigadão. Mas super necessária a sua fala. Eduardo, mate-me uma curiosidade agora. Essas quadrilhas, você disse que tem dois estilos, né? Corte e roça. Elas não dialogam em nenhum momento, por exemplo, não apareceu ainda uma quadrilha que, sei lá, a sua temática seja trazer exatamente essa contraposição desses dois estilos de quadrilha junina, uma quadrilha que seja parte roça, parte corte, exatamente mostrando essas diferenças? Eles tentam agora mesclar um pouquinho. É que aqui tem o chamado dança livre, que eu acho que não tem no Nordeste nem no Norte, que é o momento ao qual você dança solto, né? Faz lembrar muito o frevo um pouquinho, e a dança do passinho, que é o funk aqui do Rio de Janeiro, e as meninas rodam, né? Uma dança livre que todo mundo dança e depois volta para a questão do seu par. Isso é bem característico aqui da dança do Rio de Janeiro. Aqui eles tentam às vezes até mesclar, mas as roupas, né, de salão são muito pesadas. São roupas que vão ter 20, 25 quilos. É uma armação de pedraria que a Sinhazinha, que se apresentou ano passado na Nacional, a roupa dela custou R$ 20.000, né? Só de pedraria era muita coisa. Então, assim, são roupas que pesam, então não dá para você evoluir muito. Então, eles tentam mesclar o tema, personagens mais leves, e as destaques, né, que são as roupas pesadas do salão, eles tentam posicionar de forma diferente. E essa quadrilha que foi, eles já tentaram, né, só que cansaram, né, porque imagina dançar salão e roça, a mesma quadrilha. Aí eles ficaram só com a característica deles, que é salão. Entendi, sim. Que é muito importante, principalmente quando a gente dialoga com o outro, que é muito diferente no fazer cultural. Então, isso é importantíssimo, essas trocas, para a gente se reconhecer, para a gente trabalhar empatia cultural em cima desse outro, que às vezes é totalmente uma cultura desconhecida da nossa, né? Vocês teriam mais alguma questão, alguma pergunta a colocar? Fiquem à vontade. Alguma dúvida? Não, eu queria só falar da gratidão, né? Porque essa aula para mim foi realmente um significado muito importante da força que está acontecendo no Brasil, né? Assim, a gente vê de fora e a gente não quer que isso acabe. A gente quer ver isso realmente grande, como de fato é. E saber que a gente está tentando dialogar agora, né? O Sul, o Norte, trazendo o Eduardo, trazendo esse... Olha,
nós também somos quadrilhas, né? Nós temos a nossa identidade, como vocês têm a de vocês. Como é que eu posso melhorar a minha sinopse, né? Como é que eu posso mostrar para o Nordeste como é que o Rio sobrevive, né? Através desse lugar. E entendendo que o Brasil é o único país que tem esse lugar como quadrilha, porque os outros países de onde a gente é originário, né? De onde essa tradição vem, é quadrille, que é inglês, que também é francês, que é italiano e que também se fala em Portugal. E por que o Brasil não faz? Aí, o Rio tem uma resposta, como o Pará tem também uma resposta, Pernambuco tem, e aí a gente precisa entender como é que a gente vai universalizar tudo isso, para que a gente possa fazer uma disputa saudável, honesta, né? Trazer o Rio, disputar como é que a gente vai fazer é desonesto, como ele falou, é 20 mil para um estado que pega, coloca uma chita que fala, dialoga desse Brasil, dialoga dessa história, como, sabe, e você traz na sinopse, dizendo assim, ó, a gente tem como falar. O desenvolver sabe, é particular, mas como a gente pode dialogar nisso, e quem, por exemplo, a pessoa que vai julgar, né, como é que ela pode ter esse olhar? Entende? Eu sei que é muito profundo, são profissionais mesmo, mas a gente está aqui entre pessoas e eu estou apaixonada pelo que Eduardo traz, sabe? Como eu estou ouvindo o Ceará contando história, e também como é importante a gente entender o que acontece na Inglaterra, o que acontece na França, o que acontece em Portugal, na África, sabe? Eu acho que a gente conseguir fazer que, por exemplo, em 2025, que vai acontecer a Copa no Brasil, a gente conseguir dizer, olha aqui para as quadrilhas, sabe? Quando ela é junina, o que é que ela faz? Olha o que esses profissionais fazem. Tem uma sinopse de um grupo geral, que a gente quer fazer umas Olimpíadas com a característica desse lugar aqui, ó, né? Que muitas pessoas do mundo vão conseguir entender se a gente consegue apresentar isso numa sinopse de quadrilheiro, dizendo, olha, esse lugar aqui socializa, ressocializa, promove a sustentabilidade, de gente do Brasil em todo, que dialoga com países, sabe, como com a África, dialoga com a Europa, dialoga com a Ásia, dialoga, mas até agora a gente sabe, e agora tá pronto para dizer assim, ó, 2025 a gente, enquanto quadrilheiro, tem uma sinopse. Tá aqui, pá. Sabe? Eu acho que Eduardo tá trazendo muita coisa. Muito obrigado mesmo. Ok, então eu quero agradecer a todos vocês por essa experiência, por essa troca de ideias que a gente tentou proporcionar hoje à noite aqui a vocês. Agradecer por vocês terem ficado até esse horário e eu me despeço. Oi, gente, boa noite. Sou Alex Chael, estou aqui mediando as oficinas da FECOAJUSE. Gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer também ao professor Fabrício pela grande colaboração, né, com a nossa oficina de hoje, que é a quinta oficina, né, quinta e última oficina dessa temporada. Agradecer a participação de todos. Fabrício, obrigado, viu? Você é fera. E até a próxima vez, gente. A gente se vê no São João. Até, fiquem em paz, fiquem com Deus. Axé para quem é de axé. Tenham todos uma excelente semana.